Alô, estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola para todo o estado de Santa Catarina na NDTV Record e também nesse mundão redondo no ndplay.com.br. Você pode acompanhar o Clube da Bola ao vivo ou até rever o programa. Comentário do Carlos Alberto Ferreira, nosso convidado, o homem do sapato branco, Cláudio Caticati, deu a sua opinião ali sobre a vitória do Figueira. Vai estar tudo lá, você pode rever, pegar o link, mandar pro seu amigo. E o mais legal, né? Não é só o Clube da Bola. Todo o conteúdo da NDTV, incluindo as séries especiais, tem muito documentário legal. E sabe o que é ainda mais legal do que isso? É de graça, não paga nada. Ah, mancha, eu tenho que entrar no NDPlay, preencher o cadastro, botar o CPF. Não, tem nada disso. É só entrar, dar o play e curtir aí o Clube da Bola e toda a programação da NDTV. Olha só, pela quinta rodada do Brasileirão, a Chapecoense foi derrotada pelo São Paulo fora de casa por 2-0. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Luciano e Caleri. Com o resultado, a Chape terminou a rodada na 12ª colocação e o São Paulo assumiu aí a liderança do campeonato. Sérgio Badá, esse foi o jogo da semana. E na segunda-feira ganhou um tempinho a mais aí para trabalhar. Vem aí o Grêmio. Brinquei no início do programa, porque eu sei pela proximidade, você também está sempre acompanhando aí o tricolor gaúcho, sempre acompanhando o Grêmio também, né, Badá? Mancha, nesse jogo do São Paulo aí, cara, foi no Canindé. Vocês viram o estado do gramado no jogo do Avaí contra a Portuguesa, né? O gramado já estava meio judiado aí no jogo da Chapecoense contra o São Paulo. Choveu muito, muita chuva, gramado pesado, gramado molhado. Mesmo assim, o primeiro tempo foi muito equilibrado. Primeiro tempo bem equilibrado, sem pressão de São Paulo. O Léo Vieira teve que fazer uma ou duas defesas um pouco mais difíceis, mas nada de espetacular. Foi um primeiro tempo tranquilo. Só que daí, cara, o time volta do intervalo, com 2 minutos tomou esse gol aí, ó. Dá uma olhada que facilidade, cara. Essa bola originou de um escanteio, a bola foi afastada, caiu no pé do Marcos Antônio, uma bola sem peso, uma bola longa, uma bola fraquinha, uma cavadinha, e o Luciano completamente livre lá, deslocou o Léo Vieira. Cadê a marcação, cara? Com 3 zagueiros, era o Walter Clark marcando a bola, não cuidando do jogador que estava atrás. Tem que colar no jogador, não ficar olhando a bola. Isso é primário no futebol. E aí esse primeiro gol aí meio que desanimou o time do Chapecoense. E aí o São Paulo ficou mais à vontade no jogo, continuou pressionando e logo em seguida, 14 minutos, fez 2-0 com o Caleri e terminou o jogo. Terminou o jogo aí. Depois disso não teve mais jogo. Até o São Paulo esteve perto de fazer o terceiro gol, uma defesa do Léo Vieira, o Bobadilha chutou, o Léo Vieira defendeu, voltou pro Bobadilha, chutou no travessão. E a Chapecoense teve uma cabeçada com o João Vitor, que foi para cima a 45 do segundo tempo. Então, os 2-0 liquidou, a Chapecoense não teve forças para reagir. Se sabe que vai ser uma Série A muito difícil, né, e tem que se reinventar a cada jogo. Não conseguiu pontuar contra o São Paulo. São Paulo é o líder isolado da Série A, foi para 13 pontos. Tinha troca de técnico, gera um fato novo com a chegada do Roger Machado. São Paulo me pareceu mais à vontade em campo, um time mais ofensivo, e a Chapecoense não conseguiu pontuar. Agora tem o Grêmio em casa. O Grêmio que tem 7 pontos na tabela de classificação, empatou com o Bragantino em 1-1 no meio de semana, tem alguns desfalques. E é um jogo que a Chapecoense, aqui em casa, vai ter que jogar no limite. É bom dizer que antes da derrota do São Paulo, a Chapecoense havia vencido o Santos por 4-2. O Santos veio com um time misto aqui, perdeu por 4-2. Depois a Chapecoense empatou com muita dificuldade com o Vasco, 1-1 no Rio de Janeiro. Empatou com o Curitiba em casa, 3-3, estava perdendo por 3-1, empatou em 3-3. E aí agora perdeu para o São Paulo. Tem que recuperar contra o Grêmio. É um jogo difícil, o Grêmio tem um elenco de qualidade, vai ter alguns desfalques também, mas tem que fazer um jogo no limite. Aqui vai ter que esticar a corda na questão técnica, tática, mental, física. Vai estar a arena lotada, até porque todos os ingressos foram vendidos tanto para a parte do Grêmio quanto para a parte da Chapecoense. Mas o fator local, muitas vezes na história da Chapecoense, e é isso que o pessoal que está na Chapecoense tem que saber, tem que conhecer a história de Chapecoense. E muitos grandes clubes eles vieram aqui em Chapecó com orçamentos muito maiores e acabaram sofrendo. E acabaram perdendo, inclusive Grêmio.
Então isso aí tem que servir de mobilização interna para a Chapecoense buscar recuperação contra o Grêmio segunda-feira e aí acalmar o ambiente que ficou tumultuado depois de perder o título estadual e perder esse jogo para o São Paulo. Badá, deixa eu só rapidinho ler a mensagem aqui, ó. Mancha fica do lado do Badá. Pedi pra botar o Badá aqui, se o diretor pode colocar o Badá. Fica do lado do Badá pra eu bater uma foto. Ah, daí não, né? Daí não. Rapidinho, peraí. Rapidinho, bate a foto, rápido. Agora deu, já tirou até selfie ali, ó. Ó, hoje começa a 6ª rodada do Brasileirão. A gente tem jogo no sábado. Fim de semana será marcado com clássicos e muito jogão pra acompanhar. E quem chega com as informações aí desses confrontos é o nosso craque Jean Brandão. Fala, Jean! Chegamos à 6ª rodada, do Campeonato Brasileiro. E hoje sim tem clássico carioca. É dia de Botafogo e Flamengo. Expectativa de um grande jogo. No Fogão, a novidade na semana foi a reapresentação do atacante Júnior Santos. É a 3ª passagem do jogador pelo clube. Ele foi destaque na conquista da Libertadores em 2024. Foi inclusive o artilheiro do campeonato e espera agora retomar aquela boa fase no clube. Lucas Paquetá teve confirmada uma fratura num dedo da mão direita, mas deve apenas imobilizar o local e sim enfrentar o Botafogo. Amanhã também tem clássico aqui em São Paulo. O Corinthians, que vive um momento complicado, pega o Santos na Vila Belmiro. E olha, ontem teve uma manifestação no centro de treinamento do Timão. Cerca de 15 a 20 pessoas, líderes de torcidas organizadas, entraram no CT para conversar com os jogadores e também com a comissão técnica. Eles cobraram o time que perdeu em casa na última rodada para o Coritiba e foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista. Os atacantes Caio César e Yuri Alberto treinaram bem e podem retornar ao time. Já o meia inglês Jesse Lingard ainda não teve a regularização do visto de trabalho e está fora do jogo contra o Santos. A grande novidade do Peixe é o retorno de Lucas Veríssimo. Será o último jogo do Neymar antes da convocação do técnico da seleção brasileira para os amistosos contra a França e contra a Croácia. E também amanhã, aqui na tela da Record, você vai conferir outro jogaço. A partir das 8 da noite tem Cruzeiro e Vasco ao vivo, direto do Mineirão. Um desfalque confirmado do Cruzeiro é o do goleiro Cássio, que teve diagnosticada uma lesão grave no joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. Já o Vasco vem de uma vitória importante, de virada em cima do Palmeiras, e mostrou uma mudança de clima com a estreia do técnico Renato Gaúcho. Será um jogo imperdível e você vai acompanhar aqui na telinha da Record com a melhor equipe de transmissão. Então eu estou fazendo esse convite aqui para que todos fiquem ligadinhos amanhã, a partir das 8 da noite, você reforça esse convite daí. Grande abraço, até mais. Legal, Jean. Jean falou muita informação aí nesse boletim do Jean. Deixa eu começar o giro com o Emerson lá em Blumenau. Emerson, até agora, são 5 rodadas para muitos times já. O que você viu do Brasileirão que te chamou a atenção positivamente ou negativamente? Negativamente aí é o Cruzeiro. É uma situação e esse jogo vai ser bem interessante com transmissão da NDTV Record. Campeão mineiro, é verdade, o Cruzeiro, mas é o Lanterna. E o Pedrinho BH, o Pedrinho Lourenço, que manda, que é o dono da SAF, é o dono do Cruzeiro, disse que independentemente do título estadual, se o título perdesse para o Atlético Mineiro, ele seria mantido. Só que vai ter que ter uma reação a qualquer momento, porque existe muita cobrança, sem dúvida nenhuma, em cima do Cruzeiro. Acho que a grande decepção, sem dúvida nenhuma, o Vasco com o Renato, é o fato novo que o Badá citou agora há pouco também, com a mudança no próprio São Paulo com o Roger Machado, mas é um time que vai crescer ao longo da competição, o Botafogo também com reforços. E lá na frente eu vi essa semana, principalmente na quinta, na hora da resenha, viu, Mancha, da Patota Quinta Tentativa, flamenguista vibrando, mas vibrando com a vitória do Vasco sobre o Palmeiras. Que no entendimento dos flamenguistas, o Palmeiras é o principal rival aí nessa luta pelo título. Mas eu coloco aí nessa prateleira, eu acho que vai melhorar um pouco de patamar, porque trouxe agora 2 gringos, que era um problemão sério na zaga com o Freitas. Trouxe
um zagueiro colombiano, Fluminense, e trouxe também o Carrasco do Flamengo na final ali da Recopa, o Castilho, que estava no Lanús. Faltava também um homem-gol, um camisa 9. Acho que o Fluminense ele vai melhorar se o Zubeldia não ser tão teimoso, porque ele mexe muito tarde. Aconteceu isso contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, onde o time perdeu o título nos pênaltis. Aliás, jogador profissional ganhando 500 mil que não sabe bater um pênalti. Isso é vergonhoso. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais ou menos por aí. E coloco também, além de Palmeiras, Flamengo, como sempre, os dois maiores investimentos, citando o Fluminense, acho que vai brigar por alguma coisa, título talvez não, mas fica entre os 4, acredito. O Grêmio, hein? Acho que o Grêmio montou um belo time, um belo elenco aí, viu, Mancha? Legal, Emerson. Rapidinho, só perguntar a opinião do nosso convidado, o Carlos Alberto. A gente estava falando ali do Flamengo durante a matéria do Jean. Apareceu ali o Flamengo. Foi uma boa essa chegada do Léo? Você gostou? Léo Jardim? O Léo Jardim é um técnico que fez um belo trabalho no Cruzeiro. Disse que não trabalharia mais no futebol brasileiro, acabou aceitando o convite do Flamengo em substituição ao Felipe Luiz. É claro que é um técnico experiente, português, aí mudou o estilo de jogo do Flamengo, hoje é um futebol mais objetivo e de menos toque de bola, menos posse de bola. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil, nível técnico muito alto, as equipes precisam de grandes investimentos e o Flamengo, Palmeiras sempre vão pontear. Não dá para deixar de lado de citar pelo menos o Cruzeiro do Tite, que foi campeão mineiro e pode reagir no Campeonato Brasileiro, como também o Corinthians tem uma boa equipe, São Paulo e o Fluminense também, que contratou bons jogadores. Agora, o trabalho do Grêmio, que vai ser o adversário da segunda-feira, 20h, da Chapecoense, com o Luiz Castro, vem criando uma casca, uma equipe diferente, uma equipe jovem, bem entrosada e pode reagir na competição também. Legal. E se tem Brasileirão... se tem Brasileirão, é claro que a bola vai rolar na tela da NDTV Record. Cruzeiro e Vasco, Jean já adiantou pra gente, se enfrentam pela 6ª rodada. Anota aí na tua agenda. Amanhã, a partir das 20h, tem confronto de dois times que precisam reagir e se afastar da zona perigosa da tabela. Quem vai montar a melhor estratégia para levar os 3 pontos? O mandante Tite, com seu elenco estrelado? Ou o visitante e recém-chegado técnico Renato Gaúcho? Todos os holofotes acesos para Cruzeiro e Vasco. Futebol na Record, sua paixão em campo. Jogaço pra fechar a semana e tem palpitômetro Sicredi da galera do Clube da Bola para Cruzeiro e Vasco. A bola vai rolar e, claro, tem a opinião da galera. O Rafael Pinheiro botou 2-1 pro Cruzeiro. Cláudio Caticarte vai de 2-0. Drica Evarindo vai com o mesmo placar, 2-0 também. Vitória da Raposa, o Badá ficou com 2-1. O Kaká vai de 2-1 mais para o Vasco. E o Emerson Luiz acredita numa vitória um pouco mais larga ali de 3-1 para a equipe do Cruzeiro. Deixa eu perguntar a opinião do Badá, por que ele vai no Cruzeiro 2-1 diante do Vasco. Ele que quando... ele não quis dizer, ele não abre isso aí. Mas quando visita o Rio de Janeiro, vai lá e joga um futevôlei, claro, com Baixola e Renato Gaúcho. Mas votou no time não do amigo, votou no outro, no Cruzeiro. Por que, Badá? Eu acho que o Cruzeiro tem mais time. O Vasco melhorou com o Renato Gaúcho. O David... Desculpe, climatizador aqui, ó. O David... comentou no meio da semana, depois da vitória contra o Palmeiras, que melhorou muito o ambiente. Ele foi muito claro, olha, o ambiente está melhor, o ambiente está mais leve, está mais tranquilo. Uma crítica ao Fernando Diniz. Porque o David falou o seguinte, nós temos a cobrança da torcida e depois temos a cobrança dentro do vestiário. Isso aí torna um ambiente pesado. E o Renato chegou ali e acalmou o ambiente. E o resultado diz que ganhou do Palmeiras pelo placar de 2-1. Mas mesmo assim eu acredito na vitória do Cruzeiro, porque vai jogar em casa, está pressionado, tem individualmente o melhor time, perdeu o Cássio, né, que não joga mais esse ano, me parece, mas eu acredito que o Cruzeiro, pela qualidade técnica individual e pela necessidade da vitória, vai ganhar do Vasco por 2-1.
Legal, vamos falar da Recopa agora. Amanhã tem Recopa, Avaí e Figueirense. Tem uma arte que a produção preparou. Pode colocar na tela pra gente. Decisão da Recopa, clássico da capital entre Leão da Ilha e Figueira. Decide o título. O jogo é na ressacada da manhã, às 18 horas, no estádio do Avaí. É o campeão catarinense do ano passado, com o campeão da Copa Santa Catarina também do ano passado. E a torcida aí, organizada do Avaí, teve uma conversa com os jogadores hoje. A gente viu lá que o pessoal do Corinthians esteve lá com uma pegada de cobrança, mas a do Avaí, pelo que a gente soube, a gente tem colegas ligados à torcida, a gente tem uma foto, foi outro papo, não foi uma cobrança. Foram lá para trocar uma ideia, conversar com o Bernardo Pesce, o presidente, com os jogadores, o Marquinhos estava lá, falou, o Zé Ricardo também conversou, o Rodrigo Teodósio, que é da torcida, bateu um papo com a galera, a gente vê que foi um outro tipo para as informações que chegaram para a gente, não foi uma cobrança, foi uma troca de ideias, Cláudio Caticati. Isso no futebol a gente vê que repetidamente tem acontecido. Dependendo da forma da conversa, eu não vejo com bons olhos, porque o Avaí tem um grupo jovem e aí tem garoto que sente e às vezes míngua num jogo importante como esse, mas diante da informação que a gente teve, até do Rodrigo aqui, foi de apoio, de dar mais essa sustentação. E aí sim, aí muda de figura, a gente sabendo efetivamente como foi essa conversa, trazendo mais apoio para um jogo importante, que é uma final. Como eu falei aqui no início do programa, não dá vaga em competição nacional, não tem premiação, mas é a rivalidade que o torcedor vai cobrar. Quem perder vai ser cobrado. Uma vaga eu até entendo, mas uma premiação poderíamos ter uma premiação para o campeão da Recopa. Como é que você vê, Carlos Alberto, esse tipo de troca de ideia? Tem aquela que é a cobrança, que é a intimidação, que os caras chegam lá, daí, Mano Brown, como é que vai ser? Não sei. E tem a outra, como o Rodrigo contou pra gente, que foi mais numa troca de ideias. Eu vejo da seguinte maneira. O torcedor está no seu direito de cobrar, de exigir resultado. Esse papo de hoje lá no estádio da Ressacada não é uma novidade, A gente acompanha o futebol frequentemente aí, qualquer torcida vai lá, pede para falar com os jogadores e quando não consegue, interrompe os jogadores na chegada do CT, na chegada do centro de treinamento e às vezes a conversa não é boa, ela descamba. Agora, o papo de hoje dos jogadores do Avaí com os torcedores foi franco, até eu perguntei, mas que papo foi esse? Não, foi um papo de incentivo, nós fomos lá para dar o apoio nosso, o apoio do torcedor a esses jogadores do Avaí. É que o Avaí vem de 2 desclassificações frente ao Camboriú no campeonato estadual, isso mexeu com o ego do torcedor. O torcedor do Avaí queria o Avaí disputando o título e o Avaí perdeu 2 vezes. Perdeu a vaga da Copa Sesc para o Camboriú, lá no Scarpelli, e perdeu em casa nos pênaltis para o Camboriú, quando perdeu o direito de disputar o título de bicampeão estadual. O Avaí era, até então, o campeão estadual. Agora, o Avaí perdeu nos pênaltis para a Portuguesa. E é sintomático o torcedor ir lá e querer falar. O presidente Bernardo Pesce, viu, Mancha, tem uma proximidade muito grande com o torcedor. Ele assiste, às vezes, os jogos do Avaí em meio à torcida organizada, em meio aos torcedores, enfim, que é uma proximidade que é boa, é transparente, mas às vezes cria uma proximidade muito perigosa. Então, você navega em cima do fio da navalha, porque daqui a pouco pode ser bom e pode ser ruim. Mas vamos ver, vamos aguardar. É pressão em cima do Avaí, acho que tem mais pressão em cima do Avaí do que o próprio Figueirense, que está vindo aí dessa vaga na Amazônia. Então, é o jogo amanhã, essa cobrança. Vamos ver o que resulta dessa cobrança no desempenho do Avaí amanhã. Carlos, rapidinho, você trabalhou no Avaí, não é segredo para ninguém, foi assessor de imprensa lá durante alguns anos. 6. Na sua época, 6 anos? 6 anos. Na sua época, recebeu ou presenciou, melhor dizendo, algum tipo de cobrança? Sim, era frequente. Tinha. De vez em quando. Depende do resultado, depende da campanha, o torcedor vai lá cobrar. Às vezes é uma cobrança educada, acertada, às vezes é uma cobrança mais ríspida, mais dura. Tem jogador que reage bem e tem jogador que não reage bem, quer dizer, vai para o enfrentamento, quer dizer, não é bom isso aí acontecer no ambiente do clube de futebol, porque o jogador está lá dentro do centro de treinamento, está lá dentro das dependências do clube e o torcedor vai lá para falar. E essa conversa às vezes é boa e às vezes não é boa, então vamos aguardar. Tem palpitômetro Sicredi para o jogo da Recopa Avaí e Figueirense. Vamos dar uma olhada nos palpites
dos comentaristas do Clube da Bola. Rafael Niero, direto de Criciúma, aponta 2-0 para o Avaí. Cláudio Caticarte vai de 1-0 para Figueirense. Já Adri Kevarini quer um placar um pouco mais elástico, 3-1 para o Leão da Ilha. Badá vai de 2-1 para o Avaí. O Cacá Oliveira de 2-0 para o Avaí. E Emerson Luiz vai de 1-1. Se terminar em 1-1 é penalidade, Penalidades máximas. Penalidades máximas. Aí eu coloquei até o placar, que eu coloquei o seguinte, até na interação aqui da ND, né, nas redes sociais, que o Avaí é favorito, para mim, por vários aspectos, né? O Avaí vem mais descansado, jogou na terça, voltou para Florianópolis na quarta, já teve 3 sessões de treinamento contando com hoje para esse jogo amanhã. Figueirense viajou de ônibus, né, até Curitiba, jogou, depois foi de avião a Manaus, chegou na madrugada de hoje, né, e vai ter esse jogo amanhã. Além disso, o Avaí tem mais certezas, né? A gente sabe na zaga o Baldini e o DG, o Léo Aragão goleiro, os 4 no meio de campo, o Zé Ricardo se puder jogar, senão o Paulo Vitor não tem problema, né, com o Jean Lucas, também o Daniel Penha, o Luiz Henrique e na frente o Taylor. Figueirense de 11 trocou 9 e tem todo esse desgaste, né, desse período. Então, mais incertezas do que isso. Então, aquilo que o Mancha também colocou no seu palpite nas redes sociais. Quem vem sem o favoritismo e como aconteceu esse ano, o Figueirense era favorito, o Avaí ganhou. Por isso, meu palpite dentro do clássico. Já diria Vicente Mateus, clássico é clássico e vice-versa. Tá certo, ó. Deixa eu terminar aqui esse bloco com uma foto legal que chegou pra gente, de uma reunião, de um encontro aí que aconteceu em Criciúma para confirmar a parceria que vai enviar a equipe de handebol feminino da Unesc para a disputa do Mundial Universitário que vai rolar em junho na França. Na foto, reconheço alguns rostinhos ali, o presidente da FESport, o Jefferson Ramos Batista tá ali, vejo ali o presidente, também o vice-presidente da Federação Catarinense do Desporto Universitário, professor Manuel Rebelo, professor Edcinho, a reitora Gisele Coelho Lopes está por ali na foto, a secretária de Educação do Estado, a Luciane Sereta está ali na foto também. Legal demais, as meninas aí confirmaram, vão representar Santa Catarina no Mundial do Handebol Feminino em junho, lá na França. O esporte catarinense aí rodando o mundo. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta porque tem muito assunto ainda hoje aqui no Clube da Bola. Não sai daí!